Olá, pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa 14ª ATPC, da Diretoria de Ensino da região de Taboão da Serra. Eu sou a professora Daniela, estou aqui como PEC de Biologia, representando o núcleo pedagógico e a equipe do Novo Ensino Médio. Os elaboradores desta pauta são o professor Natalício, coordenador de equipe curricular do núcleo pedagógico, e eu, professora Daniela Soares, professora especialista em currículo de biologia. O período desta TPC é para esta semana de 3/10 a 7/10. Quais são os objetivos da nossa pauta, da nossa ATPC? Nós vamos refletir sobre o conceito de ensino híbrido aplicado ao período pós-pandemia. O que era feito antes? Como o professor intermediava o aprendizado dos estudantes? E como hoje podemos proporcionar esse aprendizado, tendo o aluno como centro, como protagonista? Vamos rever questões referentes às metodologias ativas. O que nós sabemos sobre metodologias ativas? Vamos refletir sobre a importância da tecnologia na educação. Os meios tecnológicos estão aí para nos ajudar, para proporcionar diversidade às nossas práticas. E por último, vamos discutir entre os pares na escola sobre as metodologias já utilizadas e como personalizá-las para os diferentes perfis das nossas turmas. Temos aqui então o tema da nossa TPC para ser trabalhado nas unidades escolares, o ensino híbrido e seus desdobramentos metodológicos. Vamos iniciar com esta questão aqui para reflexão. Quais são as características do ensino híbrido? O que nós entendemos por ensino híbrido? Então, nós deixamos essa pergunta para o professor. O que você entende por ensino híbrido? Qual que é a diferença entre o híbrido e o remoto? Essa termologia, ensino híbrido, ela surgiu apenas com a incidência da pandemia? Vamos aí refletir em 2 minutinhos? Vamos lá, pessoal? Então, retomando aí o conceito, né, de ensino híbrido,
Nós temos algumas características de acordo com uma pesquisa feita em 2016 pelo Instituto Singularidades sobre formação e implementação do ensino híbrido. Essa pesquisa ela nos mostra que as necessidades desse modelo surgiram muito antes da pandemia. O professor ficou acostumado com esse termo, né, durante a pandemia. Mas as metodologias envolvidas, elas desenvolvem o protagonismo dentro e fora da sala de aula. Não depende somente do recurso tecnológico. Então, durante a pandemia, o termo ensino híbrido ele foi muito confundido com ensino remoto. Então, lembramos que no ensino remoto, o professor ainda estava como centro da aula, né? O professor transmitia essa aula, uma aula pronta ou uma aula gravada, mas no ensino híbrido, de acordo com o significado, né? Existe uma combinação do uso da tecnologia em sala de aula ou fora dela, de maneira plugada ou desplugada, com diversidade de atividades que o estudante pode desenvolver para assimilar os objetos do conhecimento. Então, aqui nós podemos ver essa divisão, né, que não depende apenas de recursos tecnológicos. Então, eu posso desenvolver esse ensino híbrido com uma metodologia ativa, personalizada para minha turma, de maneira plugada, quando eu uso dispositivos tecnológicos, ou de maneira desplugada. O que seria essa personalização? É a adaptação, né, que o professor sempre faz, porque ninguém melhor do que o professor para conhecer a sua turma e saber aquilo que funciona, aquilo que não funciona. Então, ele vai proporcionar que todos os estudantes participem como protagonistas de seus aprendizados, organizando os espaços, os tempos, né? O planejamento é muito importante, utilizando ou não as tecnologias, dentro ou fora da sala de aula, diversificando a metodologia, como é que eu vou apresentar é, a temática da minha aula para o aluno, né? Eu vou personalizar isso para a minha turma. E o professor vai atuar como um designer, então, dessa aula, sendo o aluno o protagonista, não mais o professor como o centro. Nós trouxemos aqui, para complementar o conceito de ensino híbrido e seus desdobramentos metodológicos, a pirâmide de Glasser. O que é a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, né? Qual é a sua relação com as metodologias ativas? Então, muitos de nós já estamos acostumados com esse termo, né, da pirâmide de Glasser. Essa pirâmide, ela foi desenvolvida pelo psiquiatra e pesquisador na área educacional e de comportamento humano, William Glasser. Suas pesquisas trouxeram uma nova abordagem sobre o ato de aprender, de que maneira, né, o estudante, de que maneira nós aprendemos, de forma alternativa e ativa. De acordo com seus estudos, Glasser chega à conclusão que se o estudante ele for exposto a metodologias ativas assumindo protagonismo, a aprendizagem ela se configura de maneira mais efetiva, né? Então aqui nós temos essa pirâmide com os métodos, né, que geram sucesso de aprendizagem. Então, anteriormente, né, nos métodos tradicionais, nós éramos aprendizes passivos. O professor era o detentor do saber. Era o professor que trazia o conhecimento e o aluno, ele era apenas um ouvinte, né, um copista de conceitos prontos. Então, a pesquisa de William Glasser, ela demonstra que a prática das metodologias ativas, a troca de ideias, as experiências, né, a mão na massa, proporciona um melhor aprendizado. E isso, professor, nos leva a uma reflexão, né, que tudo em nosso dia a dia depende dessa troca de ideias e experiências. Nós nos tornamos muito mais experientes quando a gente traz tudo à prática. E aqui, como complemento, nós trouxemos
dois livros para serem analisados, né? Talvez você, como professor, já conhece essas obras que falam muito sobre as metodologias ativas em sala de aula. Esse primeiro aqui, Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, né, da doutora Lilian Bassic e José Moran, como organizadores, apresenta as metodologias que valorizam a participação ativa dos estudantes na construção do conhecimento e desenvolvimento de competências, de acordo com o ritmo da turma, com o tempo de cada aluno e em estilos diferentes. Lembrando sempre também que nós, professores, temos que adaptar a metodologia, adaptar a temática da aula, as nossas estratégias, os nossos recursos para os alunos do público elegível. E isso precisa constar lá no nosso plano de aula. Este outro livro, muito conhecido, foi amplamente divulgado nas diversas lives aí no período pandêmico, né? Ensino híbrido, personalização e tecnologia na educação. Também tem como organizadora aqui a doutora Lilian Bassic e demais colaboradores, né, como Adolfo Tanzi Neto, Fernando de Mello Trevisani. Ele foi feito por professores, né? Então, nós temos um trecho aqui. Trata-se de um livro feito por professores para professores. Ele ressalta que a importância do planejamento de aula para o professor, né? Planejar a aula buscando estratégias que contemplem essas diferenças, as diferenças que a gente encontra aí na nossa turma, né? É um desafio do cotidiano do professor. Como que o professor pode adequar, né, o seu plano de aula, tendo em vista o maior envolvimento e uma ação autônoma e protagonista do estudante? É uma reflexão que todo professor, né, todo profissional aí da educação, ele deve fazer no momento que ele vai montar o seu plano de aula, né? É um norte, é um percurso que o professor precisa primeiro traçar ali no papel, colocar no papel quais são as ideias, quais são as adaptações de acordo com o perfil da minha turma. E nós podemos pensar assim, né? O que fazer? Como fazer? Onde fazer? O Fernando Trevisani, né, que é organizador do livro Ensino Híbrido, ele destaca aqui neste trecho escrito para a revista Nova Escola que o professor ele pode e deve adequar a estratégia de acordo com o perfil da sua turma. Trata-se de um planejamento personalizado. Nós todos, como professores, nós sabemos que muitas vezes nós planejamos uma super aula, né, com determinada estratégia e metodologia que não funciona para todas as turmas. Então, nesta imagem aqui, por exemplo, nós temos a exemplificação de uma metodologia de sala de aula invertida, né, muito conhecida por nós, que a gente já faz no dia a dia. Ela pode ser utilizada de acordo com as características da minha turma, com disponibilidade de acesso aos recursos tecnológicos ou não. Então, nem sempre uma sala de aula invertida é somente orientar o aluno a fazer uma pesquisa na internet. Eu tenho outros meios de estar fazendo essa sala de aula invertida, por exemplo, orientando o aluno a trazer os conhecimentos prévios dele para uma roda de conversa, para um debate em sala de aula, é até de uma pesquisa do ambiente familiar, de um histórico familiar, coisas que ele vivencia no dia a dia, né? Uma pesquisa que pode ser feita na vizinhança e etc. Né? O professor sempre tem novas ideias para aplicar essa metodologia da sala de aula invertida. Aqui nós temos alguns tipos, né, de metodologias aí ativas, são modelos adaptáveis e flexíveis, de acordo com a personalização da minha turma. Os livros que nós trouxemos aqui, né, os dois exemplares, eles têm diversos modelos de planos de aulas prontos, tá? Adaptáveis com essas diferentes metodologias ativas. Aqui nós colocamos alguns modelos
né? Os mais conhecidos. Mas estudando essas duas obras que nós apresentamos aqui na nossa TPC, vocês vão poder visualizar, vão poder perceber que existem diversas metodologias. Então, as mais conhecidas aqui, nós temos a sala de aula invertida, o laboratório, a rotação por estações, o modelo Flex e o 300, que funciona muito bem com o sistema de colaboração entre os alunos, a pesquisa de campo, que não, às vezes, muitas vezes o professor não precisa sair do ambiente escolar para fazer essa pesquisa de campo, o próprio pátio da escola, um jardim que nós temos na escola, ele pode ser também uma área diferenciada para aplicar essa metodologia. Seminários e debates, a aprendizagem baseada em problemas, isso para todas as áreas do conhecimento. Agora, eu trouxe aqui para vocês uma questão, né? Quando nós falamos sobre metodologia ativa, ensino híbrido, nós nos deparamos com sempre com aquele obstáculo, né? Ah, mas eu não tenho recurso tecnológico. Eu sempre vou esbarrar na dificuldade de acesso desse recurso tecnológico, a falta ou a baixa velocidade da internet. Mas aqui, professor, em sua área do conhecimento, você poderia nos apresentar aí estratégias e metodologias ativas que exercitam o protagonismo do estudante, sem o uso do recurso tecnológico? Dentro da sua área, que tipo de metodologias você proporcionaria ao estudante que não demandasse, né, o uso do recurso tecnológico? Vamos deixar aí 3 minutinhos para reflexão? Vamos lá, pessoal? Tenho certeza que todos nós, né, temos essas estratégias. Muitas vezes o professor se vira mesmo nos 30
E tudo depende do quê? Tudo depende do planejamento. O sucesso do aprendizado, ele depende da dedicação do docente em planejar as suas aulas, personalizando aí estratégias diferenciadas. Como deve ser esse planejamento? Um planejamento conciso, com destaque para as habilidades, né, a serem desenvolvidas, um modelo de metodologia bem claro e elaborar um roteiro para o estudante, porque o estudante também tem que ter clareza de qual objetivo que ele vai atingir ali com aquela temática daquela aula, daquela atividade que o professor está orientando o estudante. E o professor também não pode esquecer, né, nesse planejamento, de avaliar todo o processo, favorecendo essas práticas de personalização. Lembrando que é muito importante o professor considerar os conhecimentos prévios, né, da criança, do nosso aluno, para poder desenvolver uma avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação processual. Quais recursos, né, que o professor pode utilizar no dia a dia? Então, isso nós já fazemos na nossa sala de aula, né? Aqui são apenas ideias que a maioria dos professores já fazem em sua sala de aula. O computador e o celular nem sempre estão disponíveis, mas estão aí. Aplicativos, sites e portais educacionais, os games, o PowerPoint, o projetor, o laboratório, videoaulas, né? Ah, não funcionou minha internet naquele momento. Já tem o plano B, já grava essa videoaula no pendrive. Os espaços extra classe, né? Que são muito importantes e às vezes o professor esquece de utilizar, né? Qualquer espaço ali, o próprio pátio da escola, um jardim, como já foi falado aqui, que o aluno possa fazer observação, possa coletar dados, né? E as vivências familiares também. Uma pesquisa que ele faz na vizinhança também é um recurso que a gente pode utilizar, né? Aplicando aí uma metodologia de sala de aula invertida. Nós trouxemos aqui é, algumas sugestões que aparecem no nosso material de apoio, né? O currículo em ação, aqui do sexto ano, ele traz uma sugestão ativa, de metodologia ativa, mão na massa, né? Então, aqui no material de ciências, né? Volume 2, nós encontramos lá uma sugestão para que o aluno possa praticar esse protagonismo dele aí. Mas lembrando que o professor pode fazer adaptações para a turma. Aqui o material do ensino médio, também currículo em ação de biologia, o caderno do aluno que vai trabalhar com rotação por estações. O mapa utilizado aí nos itinerários formativos de aprofundamento. Eu separei aqui essa unidade curricular, a cultura do solo, do campo à cidade. Mas nós temos diversas metodologias aí descritas no mapa, né? Essa daqui é uma sala de aula invertida, ele propõe uma sala de aula invertida, mas nesse material de apoio ao professor, nós temos diversas ideias, né, várias estratégias que o professor pode adaptar para a sua turma. Bom, pessoal, a nossa diretoria de ensino, ela conta com o apoio das redes sociais para divulgação de boas práticas, né? Nós deixamos aqui os links de acesso. O professor, né, o coordenador, ele pode nos enviar as boas práticas também através desses canais. O professor pode estar passando aí para a gestão da sua escola, né, boas práticas que são feitas em sala de aula e muitas vezes nós não temos divulgação. Ok? Então, nós deixamos aqui o link para que vocês acessem as redes sociais da nossa diretoria. Temos aqui as referências dos materiais que nós utilizamos na produção desta ATPC. O material de apoio, né? Que nós temos fácil acesso lá no site da EFAP. E eu citei aqui também os livros, né, de reflexão aí sobre metodologias ativas, as duas obras que foram citadas no PPT, e também trechos da revista Nova Escola,
sobre a personalização para a sua sala de aula. Por gentileza, eu peço que vocês respondam ao formulário, que é a nossa lista de presença, né, e a nossa avaliação sobre essa TPC de hoje, né? Aceitamos sugestões do que pode ser melhorado, né? Você pode responder através do link ou deste QR Code. Agradecemos aí a participação de todos, muito obrigada, né? E até a próxima, pessoal.